Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos então para a nossa segunda aula do curso de Metabolismo, Integração e Regulação Metabólica. Eu sou o professor Wesley e nos acompanhe. Nossa segunda aula ela é sobre o sentido das reações. Na aula passada, nós estudamos um pouco a respeito da termodinâmica e termoquímica envolvido nas transformações, logo nas reações químicas. Hoje nós vamos trabalhar também um pouco com termodinâmica, mas no entanto vamos focar no sentido das reações, pois elas são de fundamental importância para nós entendermos dentro das rotas metabólicas os caminhos das reações químicas que ocorrem. Nesse momento aqui do sentido das reações, nós vamos tentar juntar duas grandezas, a segunda lei, a variação de energia de Gibbs, com o equilíbrio químico. A partir daí, nós conseguimos deduzir com mais precisão os sentidos das reações. Iniciamos então o nosso conteúdo com uma rota metabólica, duas rotas metabólicas simples que vocês aprendem no ensino médio, mas também aprendem na universidade. Você tem uma rota metabólica chamada glicólise, na qual é convertido a glicose em 2-ácido pirúvico ou piruvato. Isso produz energia na forma de ATP. Isso é também reduzido a uma coenzima chamada NAD. Ela recebe hidrogênio ficando NADH reduzida, tá? E é de fundamental importância para produzir energia lá na cadeia respiratória, conversão de energia. Esse ácido pirúvico, então, a gente aprende o seguinte: o ácido pirúvico, na universidade a gente aprende que o ácido pirúvico ele migra para a mitocôndria, e lá na mitocôndria, na presença do oxigênio, tá? Ela é metabolizada no ciclo de Krebs para produzir mais NADs reduzidos e, por consequência, mais ATP. Entretanto, se a mitocôndria está com baixa quantidade de energia, a gente aprende dessa forma. Esse ácido pirúvico é convertido em ácido lático, fermentação lática, ou etanol, na fermentação alcoólica. Só que nessa aula, nós vamos tentar entender de forma muito mais detalhada o porquê do ácido pirúvico, quimicamente, termodinamicamente, é convertido em ácido lático. Nós vamos entender também por que as bactérias ou o nosso músculo conseguem converter o ácido pirúvico em ácido lático. Será que realmente é a opção que ele tem no decorrer da rota metabólica é converter em ácido lático? Ou existe alguma relação termodinâmica por trás disso? No final da aula nós vamos voltar a esse slide para conhecermos um pouquinho melhor do assunto. Então veja pessoal, para nós falarmos sobre o sentido das reações, nós temos que ter em mente logo de cara que as reações, as rotas metabólicas ocorrem através de transformações. Perfeito? Essas transformações são mediadas por reações químicas. Aí é neste ponto que eu quero que vocês tomem cuidado. Quando nós falamos em reação química, a gente tem que vislumbrar dois mundos. O primeiro mundo é a termodinâmica de uma reação química, que simplesmente nos interessa o início e o final. Como assim, Wesley? Bem simples. Eu preciso saber quanto de energia, tinha no reagente e quanto ficou no produto. Essa variação entre início e final de uma reação, reagente e produto, essa variação de energia envolvida, ela é explicada pela termodinâmica. E cuidado, independe do nosso organismo. Uma reação química de uma rota metabólica sendo feita in vitro ou in vivo, a variação de energia é a mesma, a termodinâmica é a mesma. Os complexos biológicos não interferem nisso. Eu também devo prestar atenção à cinética das reações, é a velocidade das reações químicas. Cuidado, essa cinética das reações, ela pura e tão somente me informa o quão veloz ou mais lento uma reação química é. Nos complexos biológicos, as reações químicas são mediadas por enzimas, então é um controle muito fino. Mas deixo claro, toma cuidado. Se uma reação é espontânea, é termodinamicamente favorável, tem energia de Gibbs ou negativa. Quando é negativa, significa que ela é bem espontânea a reação. Se ocorrer, libera energia. Cuidado, não quer dizer que a reação é veloz. Se ela é muito, termodinamicamente muito favorável, não quer dizer que ela tem uma cinética, uma velocidade também alta. A velocidade de uma reação desvincula completamente da termodinâmica. São mundos completamente diferentes. Então, o grau de espontaneidade de uma reação, nada está relacionado com a velocidade de uma reação.
significa tão somente se ocorrer, libera energia. Mas não quer dizer que ela vai ocorrer em tempo hábil, como eu falei em aula passada. Se eu colocar glicose com oxigênio, se ocorrer uma reação, a reação é termodinamicamente favorável. Se ocorrer, tem um grau de espontaneidade alto, libera grande quantidade de energia, vai ocorrer no sentido da reação, né, que nós vamos ver instante com calma, mas não quer dizer que ela vai ser veloz, até porque se eu deixar oxigênio e glicose, a reação praticamente nem ocorre. Tá? Então, espontâneo está desvinculado do parâmetro cinético. Vejam, o que nós vimos na aula passada sobre termoquímica, né? Você está vendo aqui que é uma reação espontânea. Por que eu sei que é espontânea, Wesley? Libera energia, né? Simplesmente porque eu tenho mais entalpia no reagente do que no produto. Significa que o produto diminuiu o seu grau de entalpia, né? A energia foi liberada, diminuiu o grau de energia que estava aqui. Significa que a variação de entalpia é menor do que zero. É uma reação que exotérmica, por então somente exotérmica. O que ela pode me falar é isso aqui. Então vamos com o cálculo para nós entendermos um pouco. Variação de energia livre, que é chamada variação de energia livre de Gibbs. Critério de espontaneidade. Veja, reações químicas são acompanhadas com o quê? Acompanhadas de variação de energia. Qualquer reação química é acompanhada com variação de energia, que seria a diferença energética, como eu falei no início da aula, energética do reagente e do produto. Essa variação de energia livre, que é de Gibbs, é a quantidade de energia que está envolvida na reação, capaz de realizar um trabalho a pressão e temperatura constante, representado por ΔG, variação de energia de Gibbs. É uma energia envolvida, né, nesse processo de reagente transformando em produto, que essa energia é capaz de realizar trabalho a temperatura e pressão constante. Tomemos como exemplo uma reação genérica, A sendo convertida em B, B também sendo convertida em quê? Em A. Significa que essa reação está em equilíbrio químico. Essas duas setinhas nos deixam claro que a reação está em equilíbrio químico. Muito bem, onde é que eu quero chegar? Acompanhe, como é bem simples. Nos processos espontâneos, que tem variação de energia de Gibbs decrescente, ou seja, é uma reação que, em termos de termodinâmica, libera energia, é uma reação exotérmica. Tá? Nos processos espontâneos, a energia livre decresce, liberou, né? Liberou energia, ou seja, ΔG negativo, e por ter ΔG negativo, ocorre no sentido que está escrito. Atente-se para isso. O que nós chamamos em química e bioquímica o sentido que está escrito? A reação ocorrendo de A para B. Sempre ocorrendo no caso, esquerda para a direita, é no sentido que está escrito. Então, nessa reação, se eu falar que essa reação tem ΔG menor do que zero, significa que a reação é espontânea e ΔG é negativo e ocorre no sentido que está escrito. Todavia, se ΔG dessa reação for positivo maior do que zero, já ocorre no sentido oposto que está escrito. Ou seja, significa que a reação chegou ao equilíbrio químico, repito, chegou a esse equilíbrio químico, ocorrendo B convertendo-se em A. E nesse caso não é espontâneo. Eu tive que investir energia, converter, transformar a energia da energia ao sistema para essa reação ocorrer de B para A. Dessa forma, quando G for igual a zero, significa que ele atingiu o equilíbrio químico. O que atingir não tem mais variação de energia de Gibbs nesta reação. Por quê? Em termos de velocidade cinética, A está sendo convertido em B e B sendo convertido a A na mesma velocidade. V1, que é A transformando em B, a velocidade é igual a V2, B se transformando em A. Nesse caso, a variação de energia de Gibbs é igual a zero. Vamos tomar agora como exemplo essa tabela e, por favor, atente-se ao processo. Veja o que acontece. Que a conversão de A em B ou B em A depende completamente, gente, das concentrações de cada um do reagente ou do produto. É nessa aula que nós vamos ver que a variação de energia de Gibbs está completamente relacionada com quem? Com as concentrações dos reagentes e dos produtos. Como é que isso ocorre então, Wesley?
Tome como exemplo aqui a situação 1. Na situação 1, eu tenho A, está em colchete aqui, significa mol por litro, concentração. Tem 8 mol por litro. Em B, tem 4 mol por litro. Nesse caso, eu tenho mais A do que B. Mais A do que B. A reação ocorre quando chega ao equilíbrio químico, cada um ficou com a concentração de 4 mol por litro. Neste caso, delta, o sinal de ΔG é negativo. A reação é espontânea, libera energia e ocorre no sentido que está escrita de A para B. Na situação 2, ambos, reagente e produto, têm as mesmas concentrações. Quando atinge o equilíbrio, fica a concentração 2 e 2, ΔG ainda continua negativo e eu posso ter certeza que a reação ocorre no sentido que foi escrita. Tá? ΔG também é negativo, é espontâneo o processo. Entretanto, quando eu tenho 4, concentração mol por litro de A, e 8 de B, o que é que acontece? Significa que ela não tem como se deslocar nem de A para B, nem de B para A, significa que a reação não ocorre de uma certa forma, ΔG então é igual a quem? A zero, não liberou energia de hipótese nenhuma nem absorveu. Já na situação 4, eu tenho 2 de A e 10 de B, excelente. Quando atinge o equilíbrio, a reação estava ocorrendo em que sentido? Estava ocorrendo em que sentido? B convertendo-se em A. Então a reação atinge o equilíbrio, nesse caso, como eu tenho mais de B, B convertendo-se em A. Aí ΔG é o quê? Positivo. A reação não é espontânea e ela na realidade absorve energia durante o processo. E quando eu tenho na situação 5, concentração de A é 0, mais de B é 12. A reação chega no equilíbrio sendo convertida como? No sentido oposto do que está escrito. B gerando A. No final eu tenho a concentração A e B iguais, tudo bem, mas ela atingiu o equilíbrio, a reação partindo de B para A. E ΔG é positiva, a reação não é espontânea. Resumindo o que eu quero falar, atentem-se, por favor, que vocês vão precisar muito, gente, no curso de metabolismo, entender esses processos, tá? Por isso que muitas aulas, às vezes, de química, bioquímica, a gente fica um pouco atrapalhado e às vezes é mais pertinente decorar uma rota metabólica do que entender. Porque se você não entende os parâmetros cinéticos e termodinâmicos, realmente você vai decorar. Porque depende muito, gente, desses parâmetros para nós termos uma compreensão mais filosófica do assunto, tá? Então veja, uma reação do tipo A formando B, no sentido que está escrito, existirão vários valores de ΔG. Claro que existirão vários valores, porque depende das quem? Depende das concentrações iniciais de A e B, né, na reação. A reação poderá ocorrer no sentido de A formando B e B formando A, porque depende das concentrações. Então, a variação de energia de Gibbs, ela depende diretamente das concentrações logo do equilíbrio químico. Então vamos lá. Por convenção, o valor de ΔG tem sinal negativo, por convenção, quando a transformação chegou ao equilíbrio, como está aqui, chegou ao equilíbrio, com a reação processando-se no sentido que foi escrita, A em B, como eu falei na estante. E tem sinal positivo quando o equilíbrio é atingido, quando a reação se processa no sentido contrário. Aí nós temos uma perguntinha aqui para vocês que estão assistindo agora. Olha como é bacana. No que diz respeito a comparações, fazer comparações. Muitos processos, modelos biológicos, a gente faz comparações. Isso é muito importante e pertinente. No que diz respeito às comparações, é interessante ΔG ter tantos valores diferentes, porque nós vimos na estante que ΔG pode assumir valores diferentes. Então não é interessante ter tantos valores da variação de energia de Gibbs. Para tanto, como não é interessante ter tantos valores diferentes, uma vez que esses valores sendo diferentes não é interessante para comparações de rotas metabólicas e reações metabólicas, optou-se por ter variação de energia livre padrão. O que seria essa variação de energia livre padrão? Todas as reações que for averiguar a variação de energia de Gibbs, para se tornar padrão, tem que estar dentro. As concentrações dos reagentes estejam a 1 molar, temperatura de 25 graus Celsius, 1 atm e pH 0. Com esses parâmetros, nós temos variação de energia livre padrão
de Gibbs. Todavia, para os interesses bioquímicos, o pH zero não é tão interessante, uma vez que as reações metabólicas ocorrem normalmente em pH 7. Assim, optou-se colocar como padrão pH 7. Para diferenciar das reações químicas que normalmente ocorrem a pH zero para ter variação de energia padrão, coloca-se ΔG 0, que é padrão. Como mudou o pH de 0 para 7, coloca um apóstrofo, que esse informa que está sendo padronizado aquela reação para entender a variação de energia de Gibbs a pH 7. Então, qualquer reação, seja ela A formando B, A mais B formando AB, o AB formando A e B, para estudarmos a variação de energia, para não ter tantos valores diferentes, opta-se por os reagentes terem concentrações de 1 molar, essa reação esteja a 25 graus Celsius, 1 atm e pH 7 para ter ΔG 0 com apóstrofo. Assim, podemos falar a respeito das reações abaixo. O que podemos falar dessas reações abaixo? Inicialmente, quem fez um bom ensino médio, ou já terminou sua graduação, estou graduando, que fez a disciplina de bioquímica, reconhece que aqui é uma reação de glicose com oxigênio, formando gás carbônico e água. O que nós podemos falar sobre essa reação? Sem o valor da variação de energia, gente, não podemos falar muita coisa, apenas que a glicose está reagindo formando gás carbônico e água, como gás carbônico e água pode formar também glicose e oxigênio. A reação está em equilíbrio químico, que podemos falar muito a respeito disso. Mas, no entanto, quando nós olhamos a variação de energia de Gibbs padrão, está dizendo que ela é menos 2.870 kJ/mol. Isso vai dizer o que para a gente? O que é que ela nos diz? Que essa reação ela é extremamente favorável, ela é espontânea. Quando ocorre, libera grande quantidade de energia, que é aproveitada para formar as ligações entre os fosfatos, gerando ATP. A reação ocorre no sentido em que está escrita, que nesse caso é da esquerda para a direita. Então, com essa informação, a gente pode detalhar mais sobre a reação que nós estamos vendo. Olha a reação de baixo agora. ADP reagindo com fosfato para formar ATP. Bem comum no nosso organismo, também gerando água. Mas a reação do ATP com o fosfato inorgânico para formar ATP, se você observar a variação de energia de Gibbs, ela é positiva, mais 31 kJ/mol. Significa dizer que a reação não ocorre como está escrita, tá? Ela não ocorre como está escrita. 2. A reação precisa de energia para ocorrer a formação de ATP. E podemos falar também que a reação chega ao equilíbrio, na realidade, ATP e água formando o ATP. Até porque as concentrações de ATP dentro da célula é muito baixa, né? E nós vimos que no equilíbrio químico é importante para a gente entender a variação de energia de Gibbs com a concentração dos reagentes. Então, assim, a gente consegue comparar muito bem. Então, me parece que nessas reações, a energia liberada, que pode ser utilizada para realizar trabalho da primeira reação, que é muito espontânea, é utilizada para converter ADP em ATP, pois é uma reação não espontânea. Então, a reação daqui libera energia, permitindo a de baixo realizar trabalho útil. O valor de ΔG padrão está relacionado com a constante de equilíbrio da reação, como nós vimos na estante. Veja o que acontece. Variação de energia de Gibbs, não padrão, mas no pH 7, é igual a quem? Olha a expressão matemática. A variação de energia de Gibbs padrão, você fez lá no tubo de ensaio, padronizado a 25 graus Celsius, 1 atm, os reagentes têm 1 molar, mais 2,3, que é uma constante, mais a constante dos gases, que é R, mais a temperatura em Kelvin, vezes, mas não, tudo multiplicado, tá? Vezes o log de quem? O log do reagente sobre o produto. Aqui é um equilíbrio químico, está em logaritmo de base 10. Digamos que aqui em cima eu tenho, sei lá, 3 e aqui embaixo eu tenho 2. Então eu tenho que dividir e achar o log de base 10. Digamos que o resultado aqui dê menos 3. O log de menos 3 da base 10 dá 3, tá? Dá menos 3, assim dizer. Então é uma coisa bem simples para nós compararmos. Ou seja, para eu analisar uma reação química, eu tenho que ver o seu equilíbrio, o valor do equilíbrio.
tem que saber como ela se comporta dentro dos padrões para entender com a variação da concentração o que é que vai ocorrer, né? O como ela vai se comportar. Mas veja o que acontece. Quando aqui encontra-se 10 elevado a 1, significa que ΔG é igual a Z, igual a zero. E ΔG padrão igual a zero, o que é que acontece? Passa a equação desconsiderar isso e ΔG padrão é igual a menos 2,3 RT vezes log, né, da concentração do reagente do produto sobre o reagente. Então, quando o ΔG, que não é padrão, for zero, a equação passa a se comportar como uma equação padrão, considerando ΔG zero com seu apóstrofo. Também posso representar da seguinte forma: não é log do produto sobre o reagente, log do equilíbrio químico, que é o valor que vai dar aqui. Podemos então generalizar assim. Preste atenção, por favor, o fechamento do que eu falei agora. No equilíbrio, a concentração de produtos é maior do que o reagente. Então, quando você tem um equilíbrio químico de A formando B, em que o produto, a concentração do produto é maior, no caso B, é maior do que o reagente, o equilíbrio químico vai ser maior do que quem? 1. Nesse caso, quando o equilíbrio é maior do que 1, porque o produto, a concentração do produto é maior do que o reagente, o logaritmo do equilíbrio ele é positivo. O valor do equilíbrio você vai ver que ele é positivo, maior que 1. É positivo. E o sinal de ΔG passa a ser o quê? Negativo, ou seja, a reação processa no sentido que foi escrito. No equilíbrio, a concentração do produto é menor do que reagentes, logo, o equilíbrio é menor que 1. Nesse caso, o logaritmo de K é negativo e o sinal de ΔG é positivo, ou seja, a reação se processa no sentido oposto do que ela foi inscrita. Gente, toma cuidado aqui também em um porém. As reações podem ocorrer no sentido oposto do que a gente previu, do sinal de variação de energia de Gibbs padrão. Como assim? Acompanhe aqui, ó. Eu tenho valores do equilíbrio químico. Que valores são esses? É calculado, você coloca produto dividido pelo reagente. Ótimo. Então, quando eu tenho daqui para aqui negativo o equilíbrio químico, como nós vimos anteriormente no slide anterior, ΔG padrão vai ser positivo. Quando ele é positivo, ΔG vai ser negativo. O que a gente prevê é isso. Mas há situações que a gente prevê, mas às vezes é o oposto do sinal de ΔG. Por exemplo, se eu tenho uma concentração de 10 a menos 3, espera-se que ΔG seja positivo. E não vai ser bem por aí. Quer ver? Veja, ΔG padrão, mas só pH 7, onde a concentração do reagente pode variar, igual a ΔG realmente padrão, concentração de 1 molar, 25 graus Celsius, 1 atm, mais 2,3 vezes a constância dos gases, vezes a temperatura, mais o log do equilíbrio, que é 10 a menos 3. Qual o resultado? Simples. Tudo isso aqui, como é que fica? 2,3, constante dos gases, 8,1 aproximadamente, vezes 10 a menos 3, vezes temperatura em Kelvin, 298, vezes o log de 10 a menos 3 é menos 3. Igual, ΔG padrão é igual a ΔG padrão, apóstrofo, menos esse valor, depois que eu multipliquei tudo aqui, deu esse valor menos 17, tá? ΔG é igual a 11,4, que é ΔG padrão, está aqui 11,4, menos o valor que você achou, subtraindo, ΔG ficou quanto? Menos 5,6. Ou seja, as reações podem ocorrer no sentido oposto do que foi previsto por ΔG padrão. Então, por isso que é interessante usar o nosso cálculo. Assim, nós podemos resumir tudo como, generalizando, o sentido das reações é estabelecido pelo sinal de ΔG. No caso, nas condições padrões, seu valor coincide com quem? Com ΔG padrão. Os dois se coincidem, são iguais, quando está nas condições padrões. Quando as concentrações iniciais dos reagentes se produzem são diferentes a 1 molar, pronto, aí já não está mais na condição padrão. A reação pode ocorrer em um sentido ou no oposto, dependendo dos valores de quem? Das concentrações dos reagentes. E, portanto, o ΔG pode variar. As reações com ΔG positivo poderão ocorrer no sentido de formação do produto,
desde que a relação das concentrações iniciais dos produtos e reagentes seja menor do que a constante de equilíbrio. A grande utilidade de quem? De ΔG padrão para a bioquímica é o que, gente? Estabelecer o que? Relações entre as reações químicas, por isso que ela é bem importante. Veja algumas reações aqui, gente. O que a gente pode falar dessa reação? Veja, Wesley, essa reação de ATP formando ADP e fosfato é bem comum no organismo. Não, senhor, não é bem comum no organismo. A reação de hidrólise de ATP, que é feita por ATPases, isso é muito controlado no corpo, dentro da célula. Não é comum reações de quebra de fosfato do jeito que vocês estão vendo aqui, ó, liberando energia, que é uma reação espontânea. Tá? Essa reação é bem espontânea. Apesar de ser espontânea, ela é muito controlada na célula, porque ela é mediada por uma enzima chamada ATPase. Então essa reação não é comum. É bem comum de transporte de quem? De sódio e potássio, como a bomba de sódio e potássio faz esse trabalho, mas são poucas reações que ocorrem isso. O ATP, ele é utilizado mais para quem? Ele tem a alta capacidade de transferir grupo fosfato, tornando a reação termodinamicamente com variação de energia de Gibbs negativa, tornando a reação espontânea e ocorrer no sentido que foi escrito. Como assim? ATP reagindo com A, transferindo quem? O fosfato para A, formando ADP, transferência de fosfato. A energia que quebrou aqui, gente, liberou na forma de calor. Você não aproveitou essa energia, não é bem por aí. Olha só, vamos dar um exemplo bem simples. Acompanha comigo. A glicose, ela tem que ser metabolizada. Tem uma via metabólica chamada glicólise, onde quebra a glicose, em piruvata, aquela história toda. Só que para iniciar o seu metabolismo, se eu colocar ela para reagir com fosfato inorgânico, para formar glicose sem fosfato, a variação de energia de Gibbs, ela é positiva. Termodinamicamente, ela não ocorre no sentido que está escrita. Não é termodinamicamente viável, espontânea. Mas veja o que acontece. Quando eu pego a mesma reação reagindo com ATP, o ATP transfere fosfato para a glicose, formando glicose sem fosfato. E a reação é termodinamicamente viável, a variação de energia de Gibbs é negativa. Então o ATP, eu posso falar o quê? Você tome cuidado, você pode pensar que o ATP está doando energia para o sistema, e ele não está. Ele está doando o quê? Transferindo fosfato, tornando a reação termodinamicamente espontânea. O que ocorre então quando uma reação é necessária, mas apresenta ΔG positivo? Fácil. A evolução fez uma estratégia muito interessante. Selecionou reações químicas através de acoplamento, acoplar reações. Como assim acoplar? Olha como é simples. Eu quero formar E. Só que para formar E, eu tenho que reagir A, gerando B e C. Só que essa reação tem variação de energia de Gibbs padrão positiva. Só que a segunda reação, no qual utiliza C como reagente para formar o E, tem variação de energia de Gibbs muito negativa, é muito espontânea. O que ocorre de uma forma geral, entre aspas, é como se a segunda reação, por ser muito favorável, puxasse a primeira. Então são reações acopladas que tornam o que? A primeira espontânea. Apesar que naturalmente não é, mas pela segunda reação torna a primeira espontânea. Uma coisa que a gente tem que também muito observar, várias reações metabólicas envolvem reação de oxirredução. E isso nós temos que entender um pouco, isso é campo da eletroquímica. E como nós podemos entender melhor isso? É simples. Como um conceito básico, gente, que a ideia aqui é aprender bem aprofundado. Quando numa reação química, um reagente libera elétron, é transferido elétron de um para o outro, então eu tenho meus dois dedos aqui, transferiu o elétron daqui para cá. Houve transferência de elétrons. Então o de cá oxidou e quem recebeu reduziu. Reação de oxirredução. Alguém só oxida se outro reduz. É chamado par redox. Então alguém tem que ceder e outro tem que receber dentro desse par redox. E é comum muito nas reações bioquímicas. Tá? Se você observar aqui com calma, ó, veja o que acontece. A está com 2 hidrogênios. B está sem nenhum. Na hora da reação, se você olhar o produto, parece que B ficou com os 2 hidrogênios. O que ocorreu, na verdade, foi o seguinte. Houve transferência de elétrons de A para B, então A oxidou. B recebeu, reduziu. Só que em bioquímica, nas reações metabólicas, gente, é bem comum a transferência de elétrons e junto com ela a transferência de prótons. Foi transferidos os elétrons, depois transferidos os prótons. A oxidou e B reduziu. A oxidou, eu chamo de agente redutor, porque promoveu no outro uma redução.
E B, reduziu. Então, um agente oxidante que promoveu no outro uma oxidação. E, gente, ó, interessante que essa tendência é determinada pelo potencial de eletrodo, representado pela letra E. Vixe, Wesley, o que é potencial de eletrodo? Gente, vou voltar de novo à reação, ó. Esse aqui não oxidou, esse não reduziu. Cada um desse aqui eu chamo de eletrodo, essa substância. Então, o potencial de oxidação e redução de cada eletrodo já é determinado, a gente já conhece. Provavelmente, o potencial de oxidação e redução de A é menor do que o de B. Por isso que ele promove, a transferência de elétron de A para B. Tá? E isso, gente, essa transferência é medida em volts, porque gera energia elétrica. Quanto maior for a medida do potencial de oxidação, claro, maior a tendência de ceder elétrons. E quanto maior a tendência de redução, maior a tendência de ganhar elétrons. Tá? Só que tudo, gente, tem que ser padronizado. Qual a variação de energia de Gibbs? Também o potencial de oxidação é padronizado a 1 atm, 25 graus Celsius e 1 mol por litro. Sendo assim, nessas condições, chamamos potencial normal do eletrodo, representado E0. Só que em bioquímica é bem comum vocês ouvirem esse termo aqui, ó, potencial de oxirredução padrão, representado por E0 aqui. Esse potencial é medido-se como referência o quê? Tem como referência o hidrogênio. Padronizou-se que o hidrogênio tem potencial 0 em termos de volts. Traduzindo, para facilitar, como nas reações o pH é sempre 7, potencial de oxirredução é o quê? 0 com U apóstrofo. Tá? E isso também pode ser calculado. Eu tenho potencial de oxirredução com pH 7, por isso o apóstrofo, e eu tenho igual ao potencial de oxirredução, 1 atm, 25 graus Celsius, 1 mol por litro, 0 apóstrofo, mais 2,3 constantes dos gases, vezes temperatura em Kelvin, dividido pelo número de elétrons, Faraday, tá? Que é uma constante que já tem, vezes o log de quem? Do quem oxidou dividido por quem reduziu. Eu quero que vocês prestem atenção, por favor, nisso aqui, para vocês não se atrapalharem lá na parte de cadeia respiratória. Na parte de cadeia respiratória. Olha uma comparação que eu vou fazer bem rápida aqui. Ó. Ferro, zinco. Olha os dois aqui. Ó. Qual o potencial de oxirredução de ferro? Potencial de oxirredução, que em química a gente chama potencial de redução, é menos 0,44. O do zinco é menos 77. Se eu colocar os dois juntos, ligado por um eletrodozinho, por um fio condutor, ferro aqui e zinco. Quem doa elétron para quem? Bom, se você observar, o valor do ferro é maior do que a do zinco. Então, zinco doa elétron para o ferro. O elétron é transferido de zinco para ferro, sempre assim. Vou pegar aqui embaixo, ó, ferro, agora com quem? Com chumbo. Qual os dois tem valor de potencial de redução maior? Agora é chumbo. Então, nesse caso, o ferro transfere elétron para onde é transferido o elétron do ferro para o chumbo. E é assim que a gente trabalha lá, gente. A gente reconhece dessa forma e pode até calcular o seu valor. Lembra da reação que eu mostrei lá, nesse instante para vocês? A reaçãozinha que eu mostrei a vocês? Olha que bonitinho. Vamos agora trabalhar de forma mais aprofundada. Olha que loucura. Eu garanto que vocês agora vão começar a cair na real. Acompanha comigo. Já falei no instante que glicose, por uma via glicolítica, é metabolizada e forma ácido pirúvico, ou piruvato. Nessa reação, gera quem? NAD reduzido, que está com hidrogênio, porque recebeu elétron e prótons, tá? Mas também gera ATP, ótimo. E o NAD oxidado, Wesley? Claro que a quantidade dele diminui, porque boa parte dele foi usada para quem? Para reduzir. Perfeito. Esse ácido pirúvico, teoricamente, deveria entrar onde? Na mitocôndria. Mas digamos uma situação que a célula está com pouco oxigênio. Então, boa parte do piruvato ele não pode se acumular, porque ele se torna tóxico. Então, o que é que acontece? Biologicamente, olha biologicamente o que acontece, que coisa bacana. Biologicamente, o ácido pirúvico é convertido em ácido lático. Você já parou para pensar, quimicamente, o que é que realmente, por que isso ocorre? É simples. Lembra que a quantidade de NAD estava baixa? Porque produzi muito NAD reduzido, NADH. Ótimo? Via glicolítica, meus amigos, não pode parar. Ela tem que ser contínua.
Agora, como é que ela vai funcionar se eu tenho pouco NAD oxidado? Que eu preciso desse NAD oxidado, mas tem poucos. Então ela não pode parar, mas ela vai parar, porque tem poucos. O que é que o corpo faz? Olha a estratégia. O corpo faz o seguinte: vamos transformar piruvato em ácido lático. Como? Quando eu transformo ácido pirúvico em ácido lático, olha o que vai acontecer. Nessa reação, há transferência de elétrons e prótons para o ácido pirúvico. E nessa transferência, gera quem? Ácido lático. Se eu transfiro hidrogênio e elétron para o ácido pirúvico, eu passo a ter NAD oxidado, que pode ser utilizado pela via glicolítica e não permite o quê? A via glicolítica parar, que é a glicose transformando em ácido pirúvico. É uma estratégia da via glicolítica não parar, transformar em ácido lático. Não é porque a bactéria, gente, o nosso corpo quis fazer isso, não. Isso é uma estratégia. A formação de ácido lático não foi porque ela quis, não. Isso é uma estratégia para a via glicolítica não parar. O produto, que às vezes é interessante ou não para a gente, é secundário. Agora, quimicamente, olha o que acontece. Vamos ver quimicamente o que acontece? Ácido pirúvico ou piruvato transformando em ácido lático, né? Acompanha comigo, ó. Piruvato formando lactato. Piruvato formando lactato. Essa transformação ele não ganha elétron? Volta de novo. Não ganha o elétron? Não ganha o elétron que está aqui para cá? Essa transformação, então, se você vê que o potencial de oxirredução dele é menos 0,19. Só que para esse converter nesse, o que é que teve que fazer, gente? O NAD teve que oxidar. Só que a gente for olhar o potencial de oxidação, de redução, melhor dizendo, de NAD, quer dizer, o NAD ganha elétrons, ou o NAD perder elétrons, não importa, tem potencial de oxidação menos 0,32. Qual dos dois tem maior valor, gente? É o de baixo. Então, automaticamente, há uma transferência de elétrons do NAD para o piruvato. Por quê? Quimicamente, a conversão de piruvato em ácido lático, lactato, tem potencial de oxirredução muito maior do que a conversão de quem? De NAD recebendo elétron ou NAD perdendo elétron, que tem potencial de oxirredução menos 32. Então, se eu voltar aqui, ó, a transferência de elétrons para cá, ela ocorre porque, em termos de oxidação, potencial de oxirredução desse aqui é menor do que o potencial de oxidação que é de transformação de piruvato para ácido lático. Como esse aqui é maior, ele consegue roubar esses elétrons que tem do NAD para cá, convertendo em ácido lático. Então, tudo a ver com o piruvato. E ainda posso fazer mais, ó. Eu posso calcular quantos volts foi gerado aqui. Como eu posso calcular, Wesley? Simples. Variação do potencial de redução é igual a quem? Potencial de oxirredução padrão do oxidante, que é esse, e do redutor, menos o redutor. O valor foi quanto? Mais 0,13 volts é gerado. E com isso ainda eu posso fazer o quê? Eu posso acoplar isso a uma equação que envolve variação de energia de Gibbs relacionado com o potencial de oxirredução. Ou seja, eu tenho como dizer se essa reação é espontânea ou não. Como é que eu calculo se ela é espontânea? Variação de energia de Gibbs é igual a menos quantidade de elétrons que foram transferidas, mais a constante de Faraday, vezes a variação de potencial de oxirredução. Isso nós já temos aqui, não temos? Olha aqui. Se eu quiser calcular, foi transferido 2 elétrons. A constante de Faraday é 96,5 vezes 0,3, que nós vimos na estante, 0,3 aqui. Calculando, a variação de energia de Gibbs foi menos 25 aproximadamente. É uma reação que é termodinamicamente espontânea. Ok, pessoal. Dessa forma, nós finalizamos nossa aula aqui. Eu agradeço pela atenção de vocês. E está aqui nossa página, nosso canal no YouTube. Se inscreva lá. Nosso Instagram está aqui também. E nós temos um site que sempre tem novidades. Muito obrigado pela atenção de vocês.